Boa tarde, tudo bem com vocês? Sábado de aleluia. Momento de passar da maior sombra para a maior luz. Entre a sexta-feira e o domingo, entre o assassinato e a ressurreição, uma profunda mudança, uma profunda transformação que simboliza nossa própria redenção, nossa própria expansão, não do mal ao bem. Não pode existir mal no universo, nem mal em nós, já que se conhece uma árvore pelos seus frutos. O que há em nós é o erro. E o erro é fruto da liberdade. Não pode existir liberdade. Deus não poderia nos dar liberdade apenas para acertar. Ter liberdade implica em discernir alternativas. E ter alternativas significa necessariamente optar entre o acerto, o mais acertado e o menos acertado. O que ainda vai implicar em vivermos as consequências, respondermos pelos nossos erros e ganhar responsabilidade. Ganhar luz, ganhar aprendizado. Impossível aprender sem errar. Todo mundo, em qualquer processo de aprendizado real, viverá a experiência do erro. O aprendizado mágico, aquele em que demonstramos uma capacidade que nem nós mesmos julgávamos possuir, esse não é aprendizado. Esse é apenas lembrança de uma capacidade anteriormente adquirida. Todo o processo de revelação de uma capacidade, de conquista de uma capacidade, que não vier assim em bloco, fácil, mágica, completa, sem erro, exigirá a experiência da tentativa e do erro. Toda capacidade que emergir fácil será apenas uma lembrança, uma rememoração, uma ativação de uma capacidade anterior que estava no nosso inconsciente. Aceitemos, compreendamos, assimilemos o erro e passemos a acertar, sem paralisia na culpa, na mágoa, mas ao contrário, aprendendo com os erros e errando cada vez menos. Muito bem, hoje estudaremos, na sequência do Não Julgarás, que foi o estudo do encontro passado, como o não julgarás pode conviver com os tribunais da terra. Devemos abolir o poder judiciário, a polícia, a cadeia. Como estão? É óbvio que sim. Mas, em tese, é possível viver nesse nosso estágio de desenvolvimento, em geral, sem polícia,
sem justiça, sem impor as consequências dos atos equivocados àquele que errou? O que você acha? Essa é a pergunta que é feita a Emmanuel no nosso O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, na questão 64. Vamos a ela? Vamos estudar o não julgareis, o não julgarás, à luz da violência, dos tribunais, dos processos criminais. A pergunta, então, vem da seguinte forma: em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo, condenatório, em concordância com o processo crime, ou absolver o réu em obediência ao não julgarás. Como conviver a justiça de Deus e a dos homens? Se a justiça dos homens apontar para culpado, como proceder? Especialmente se tivermos claro a justiça de Deus que fala não julgar. Vamos ver a resposta de Emmanuel a essa intrigante e complexa questão? Na esfera de nossas experiências. Aqui Emmanuel, como espírito bem mais avançado, apresenta-nos a característica da humildade ao situar a sua resposta na esfera de nossas experiências. Ou seja, reconhece que a questão é delicada e situa a resposta na esfera das nossas experiências. Consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora, que seria apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Você recorda essa passagem? Escribas e fariseus, ouvindo e acompanhando a doutrina de perdão e de compreensão de Jesus, apresentam-lhe uma mulher pega em flagrante de adultério. O que em si já é uma hipocrisia, já é uma justiça de conveniência, já que a mulher pega em flagrante de adultério estaria com um homem e é apresentado a Jesus apenas a mulher, por homens. Sem, porém, escapar à questão principal, que é apresentada a Emmanuel, diante de nossa consciência, como devemos agir nos tribunais, se aplicando as condenações a um caso em que fique clara a responsabilidade de um criminoso, ou se absolvendo diante do não julgarás. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos.
para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Emmanuel defende aqui, a partir da esfera das suas experiências, ou seja, dentro dos grandes ganhos conquistados por Emmanuel e também dentro dos limites da sua própria compreensão, que nos abstivéssemos de condenar qualquer semelhante. Vai e não peques mais deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceje. Vai e não peques mais foi o que Jesus emitiu como sentença àquela mulher quando ficaram apenas os dois na praça. Pois ao desafio que ele lançou a todas aquelas pessoas, apenas os que estiverem sem pecado atirem a primeira pedra, foram todos embora. E ele surpreendeu-se. Onde estão os seus julgadores? E ela constatou ao mestre, foram todos embora. O mestre então concluiu, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa sentença deixa claro que Jesus considerava que a mulher errou. Mas mesmo diante daquele erro que ele próprio constatou, ele manteve a liberdade fazendo com que ela apenas tirasse daquela experiência a lição para que não errasse mais. Continua Emmanuel, nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse caso, nesse sentido, com esse objetivo, os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. É toda uma reprogramação, uma regeneração do nosso sistema policial, judiciário, penitenciário, que esses ensinamentos de Emmanuel nos estimulam. Ele não condena, ele não prega a extinção do aparelho judiciário. Ele apenas diz que a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social. Nisso que a justiça da terra hoje centra a reeducação daquele que errou, Emmanuel situa a necessidade de reeducação de toda a sociedade. Reeducação do organismo social, mobilizando nesse sentido os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Imaginemos um sistema judiciário que apurasse responsabilidades não apenas daqueles que errou,
daquele que errou, daqueles que erraram, mas de todo o meio social que influenciou, que gerou seus padrões de comportamento, para que todo esse meio, origem do comportamento humano, segundo a psicologia, a grande força formadora do comportamento humano é o meio, fosse então responsabilizado e, no dizer de Emmanuel, corrigido e reeducado. Esse organismo social, o foco da justiça que Emmanuel propõe, é a ação sobre a fonte geradora dos maus comportamentos, que é o organismo social, e não do seu porta-voz, que é o criminoso. Individualmente, porém, que nós busquemos aprender que se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos de acordo com aquele que é a luz dos nossos corações. Jesus, naquela passagem luminosa da mulher adúltera, estimulou que diante de alguém que erra, nós nos julguemos. Se nós diante, no velório de um ente querido, somos estimulados a rever nossas decisões, rever nossa vida e nos corrigir, o mesmo está estimulando Emmanuel, que sempre que tivermos o conhecimento de um erro humano, reflitamos, olhemos para o outro para refletir sobre o eu. O outro é um espelho para o eu. Deve levar à reflexão, à reeducação, à reprogramação. Então, podemos e devemos fazer isso individualmente e como organismo social, propondo Emmanuel aqui não apenas uma reestruturação das instituições voltadas à proteção, à segurança, à justiça e à punição, não mais com foco à punição, mas à reeducação, mas avançando até sobre isso, para que no campo individual nós também, diante dos erros dos outros, cuja atitude cá entre nós ninguém consegue mudar sem que a pessoa queira, foquemos as nossas atenções naquilo que só nós podemos mudar, que é a nossa própria atitude. Não é interessante a posição dele? E diz Emmanuel, finalizando a sua reflexão, nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos,
entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho para a regeneração dos seus filhos transviados. Fecha aqui Emmanuel com o aconselhamento concreto para o momento em que nos defrontarmos com um criminoso. No instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Ajuda demais todos nós a pensarmos no que será inevitável e urgente a regeneração do sistema policial, acusatório, julgatório e penitenciário. Precisamos urgentemente alterar essas instituições, mas avançando mesmo sobre essa proposta revolucionária, precisamos mudar a nossa atitude, base das instituições exteriores. Mudar o julgamento interior para assim dar consistência na transformação dos julgamentos exteriores. Pensemos a respeito disso. Parece-nos urgente, especialmente nesses tempos de redes sociais, onde praticamente todos se situam como juízes num tribunal virtual, que policia, acusa, condena e pune, cancelando, ofendendo, agredindo, de formas às vezes mais terríveis que os piores tribunais da Terra. Muito interessante, não é? Saudemos agora os amigos que estão conosco nesse momento, nessa reflexão. Esther Ponzoni, vibrando por amigos desencarnados, Nair Dolores Velásquez e Adelaide Dias dando o seu boa noite, Andréa Santos marcando pessoas de seus conhecimentos para compartilhar, trocar, multiplicar a luz. Enir Cajazeira ainda vibrando pela saúde do seu filho, Felipe, que nesse momento todos aqueles que estão em nossos corações, encarnados e desencarnados, possam receber o transbordamento dessa luz que reverbera, que inunda, que estimula e que cura, na medida da prontidão de cada um, aonde quer que esteja. Marco Aurélio Trindade, falando da noite de chuva. Enir Cajazeira, boa noite a todos. André Luiz Lins Palhares também dando a sua boa noite e sua gratidão. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados para transbordar também. Esther Ponzoni, dando a sua saudação e a sua gratidão. Mônica vibrando pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos. Saudando a todos, assim como Andréa Santos e Rosângela Haltman. Que assim seja para todos nós, muito felizes nessas reflexões tão importantes. Logo mais, aqui na Terra ou em outros planetas, estaremos sendo convocados a essa transformação
dessas instituições tão importantes que compõem o aparelho policial, acusatório, julgatório e penitenciário. Precisamos de reformulação das instituições, mas essa só será verdadeira a partir da reformulação nossa, dos nossos julgamentos, dos nossos tribunais interiores. Que assim seja, graças a Deus, amanhã, domingo, estaremos fazendo, se for possível, as nossas reflexões aqui sobre o livro Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Uma saborosa releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Venha conosco, você vai se surpreender com a riqueza desse material. Paz e bem a todos, ótimo final de sábado e até amanhã.